Boa noite, povo de Deus, Igreja do Deus Vivo, coluna e fortaleza da verdade. Meus amados irmãos, povo querido, você que ama e gosta de refletir na palavra de Deus, pois agora sinta-se convidado para a gente fazer isso, ler e meditar a palavra do Senhor e sentindo você a vontade de se conectar com esse canal ou de se inscrever-se. Se inscreva no canal, tecle na opção para todas, toque no sininho e então assim, nós juntos iremos pregar o Evangelho para todos os povos, línguas e nações, conforme assim Jesus nos ordenou, no ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Então, meus amados irmãos, vamos ler uma porção da palavra de Deus hoje, e que está escrita em Isaías capítulo 54, do versículo 1 até o versículo 17, ou seja, o versículo todo, porque nos traz uma mensagem belíssima, como sempre a palavra de Deus nos traz, edificante, lâmpada para os nossos pés, é a palavra de Deus, salvação para todo aquele que crê. Por isso vamos orar e convidar o nosso Deus, como sempre, Ele que já é morada no meio do seu povo, morada de Deus, é o povo de Deus, a igreja que Jesus Cristo edificou, templo do Espírito Santo. Por isso a gente ora e diz assim: Senhor nosso Deus, Pai Santo de infinito poder, Pai, se faz presente em nome de teu amado Filho Jesus. Nós te pedimos que através do seu Santo Espírito, Senhor, fica conosco. Nós que estamos lendo e meditando a sua palavra e todos aqueles que estão ouvindo e também meditando através desse canal de comunicação. Abençoa, Pai, todos os canais de comunicações, abençoa todo o povo, que a comunicação, Senhor, é uma ciência sua. E agora prático mais ficou para o seu povo pregar o Evangelho, e assim o Senhor assim nos conceda essa virtude da gente pregar para todos os povos, línguas e nações através desses canais de comunicações. Para a honra e glória do seu nome, Senhor, estamos aqui e o Senhor continua conosco e com todos aqueles que estão nos ouvindo através desse canal de comunicação. Amém. Então, título da leitura: O futuro glorioso de Sião. Canta alegremente, ó estéril, que não destes a luz. Exulta com alegre canto e exclama, tu que não tivestes dores de parto. Porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Alarga o espaço da tua tenda, estenda-se totalmente da tua habitação, e não o impeças, alonga as tuas cordas, e firme bem as tuas estacas, porque transbordarás para a direita e para a esquerda. A tua posteridade possuirá as nações, e fará que se promovam ou se povoem as cidades assoladas. Não temas, porque não serás envergonhada. Não te envergonhes, porque não sofrerás humilhações. Pois te esquecerás da vergonha da tua mocidade, e não mais te lembrarás do opróbrio ou da vergonha da tua viuvez. Porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos Exércitos é o seu nome. É o Santo de Israel, é o teu Redentor. Ele é chamado o Deus de toda a terra. Porque o Senhor te chamou como a mulher desamparada, e de espírito abatido, como a mulher da mocidade, que fora repudiada, diz o teu Deus. Por breve momento te deixei, mas com grandes misericórdia torno a colher-te. Num ímpeto de indignação escondi de ti a minha face, por um momento, mas com misericórdia
eterna me compadeço de ti, diz o Senhor, o teu Redentor. Porque isto é para mim como as águas de Noé, pois jurei que as águas de Noé não mais inundaria a terra, e assim jurei que não mais me iraria contra ti, nem te repreenderia. Porque os montes se retirarão, e os outeiros serão removidos, mas a minha misericórdia não se apartará de ti, e a aliança da minha paz não será removida, diz o Senhor que se compadece de ti. Ó tu aflita, arrojada com tormento e desolada, eis que eu assentarei as tuas pedras com argamassa colorida e te fundarei sobre safiras. Farei os teus baluartes de rubis, as tuas portas de carbúnculo e toda a tua muralha de pedras preciosas. Todos os teus filhos serão ensinados do Senhor, e será grande a paz de teus filhos. Serás estabelecida em justiça, longe de opressão, porque já não temerás, e também do espanto, porque não chegará a ti. Eis que poderão suscitar contendas, mas não procederá de mim. Quem conspira contra ti cairá diante de ti. Eis que eu criei o ferreiro, que assopra as brasas no fogo, e que produz a arma para o seu devido fim. Também criei o assolador, para destruir. Toda arma forjada contra ti não prosperará. Toda língua que ousar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor e o seu direito que de mim procede, diz o Senhor. Meus amados e queridos irmãos, palavra de Deus, como sempre, edificante é, infinitamente poderosa, poderosa para salvar, saber ou a saber, todos os que ouvem e creem com obediência a essa palavra. Meus irmãos, o título da leitura que a gente leu é o futuro glorioso de Sião, ou a futura Jerusalém, a Jerusalém lá de cima, que vai ser a pátria mãe de todos os salvos em Cristo. Interessante que esta mesma leitura, Paulo faz a repetição lá em Gálatas, quando diz: alegra-te, ó estéril, que não darás à luz, nem sentirás dores de parto. Se referindo assim ao povo, igreja do Senhor, que hão de habitar na Jerusalém lá de cima. Não sofrerás dores de parto, porque a gente bem sabe que no primeiro nascimento, segundo a carne e o sangue, no primeiro nascimento, quando a gente nasceu filho de nosso pai e de nossa mãe, a gente teve uma mãe que sentiu dores de parto por nós, segundo a carne e o sangue, e que sentiu dores para dar à luz. Mas aqui está falando de um povo nascido de Deus, transformado por Deus, que agora, para nascer de novo pela água e pelo Espírito, não precisa mais a gente ter uma mãe segundo a carne e o sangue, e nem precisa ter uma mãe para nos dar a luz. Porque Deus é quem faz isso. Deus é o poder de Deus que nos transforma. O novo nascimento não depende mais da carne nem do sangue, nem do varão, nem da varoa, mas do poder de Deus. E ele diz o que, mesma coisa, o Paulo se inspirou aqui nessas promessas de Deus e diz que em números os filhos da abandonada, ou seja, os filhos mundano, pecaminoso, são maiores do que os filhos da promessa, do que os filhos da que tem marido. Quem é que tem marido? A igreja do Senhor. É a esposa, é o esposo da igreja, é Deus, como ele diz aqui. Eu serei o teu marido, marido da igreja. Então, meus irmãos, aqui a gente vê com muita perfeição umas promessas de Deus, nos prometendo
vida eterna para o seu povo, mas sempre dizendo também que o número dos que hão de se perder, das que não têm marido, da escrava, serão maiores números do que os da livre. Porque quem são os filhos da escrava ou da que não tem marido? São os filhos que Abraão gerou, na alegoria que Paulo conta e aqui fala também. São os filhos que Abraão gerou para o pecado, para a morte. Ismael, essa aí não é a descendência dos filhos da promessa, porque são filhos da escrava. E a palavra de Deus já dizia e diz, desde a antiga aliança: lança fora a escrava e o seu filho, porque de modo algum os filhos da escrava herdarão como os filhos da livre. Claro que as promessas são para os filhos da promessa. As promessas que Deus fez foi para os filhos que Abraão gerou, segundo a promessa que Deus deu com a esposa legítima, a alegoria, né? Então, quando ele diz na sarça ardente a Moisés: eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, é os filhos da salvação, é os filhos do que hão de se salvar, é os filhos de Deus, é os filhos da Jerusalém lá de cima, a qual é a mãe de todos os salvos em Cristo, é a pátria mãe de todos os salvos em Cristo. Alegra-te, ó estéril, porque não darás a luz, nem sentirás dores de parto. Sim, não depende mais da vontade do varão nem da varoa, o novo nascimento, a salvação. Depende de quem Deus quer e depende de quem Deus usar de misericórdia, porque com misericórdia, Deus fala aqui no texto: por um determinado tempo eu escondi o meu rosto de ti. Nos faz crer com muita convicção de que foram os momentos em que, quando a gente nasceu segundo a carne e o sangue, a gente viveu na nossa juventude, pecaminoso também, porque a própria palavra diz que quando o herdeiro é menino, não se diferencia de escravo, mas quando ele cresce, que chega o seu tempo, ele assume o seu lugar de herdeiro. Assim é todos aqueles que são chamados, vieram ao mundo para serem salvos em Cristo. No primeiro nascimento, eles também eram como, não se diferenciava dos filhos do mundo, mas quando chega o tempo determinado por Deus, Deus chama com misericórdia. E Deus diz aqui: por um tempo eu escondi o meu rosto de ti. Foi naquele tempo da velha criatura, até chegar o tempo de Deus. Mas quando chega o tempo que Deus chama, aí Deus assim tem essas promessas para os filhos que tem marido, para os filhos da promessa, para compor essa igreja de Cristo, qual o cabeça é Cristo, e o nosso marido, como igreja que somos, é Deus. E Deus é o esposo, Jesus Cristo, e Deus é o noivo da igreja, ou o esposo, como ele disse aqui: eu serei teu marido. Ele disse que a gente não mais, com a alegria que a gente tem de ser salvos, passarmos a ser filhos de Deus, a gente não vai se lembrar mais das épocas da nossa juventude pecaminosa, porque a gente esquece, e agora com júbilo a gente vem servir a Deus. A gente não se lembra mais do tempo da viuvez, porque espiritualmente falando foi no tempo que a gente morreu para o mundo pecaminoso, é como se tivesse viúvo, e no mesmo instante, na viuvez da gente, a gente se decepciona com o passado, mas Deus assume e não deixa mais a sua igreja viúva, mas ele assume a forma, a patente de esposo da igreja, de marido da igreja. Portanto, os filhos da que tem marido, sim, em número, são menores do que as que não têm marido. Ou seja, os filhos dos salvos em Cristo vai ser menor em números do que os que hão de se perder. E Jesus também confirma quando ele fala na porta larga e na porta estreita. A porta estreita é a porta dos salvos. Jesus falou e está falado: poucos vão passar por ela. Enquanto que a porta larga, que é a porta da perdição, muitos vão passar por ela, porque não recebem
a alegria, o dom de renunciar à vida pecaminosa. Não tem coragem, o apego deles é grande pelo mundo pecaminoso, mesmo que seja algo passageiro. Mas os que recebem sabedoria de Deus através do Espírito Santo entendem que aquilo que é passageiro merece ser repudiado e merece ser excluído, e aceita assim a vida eterna em Cristo Jesus, que é para sempre. Aí Deus diz: alegra-te, ó estéril, que não darás à luz nem sentirás dores de parto. É a igreja dele, somos nós, os que somos nascidos de novo pela água e pelo Espírito. Nós não temos mais uma mãe como a gente teve no primeiro nascimento, carne e sangue, para nascer, para dar à luz e para nos assim sentir dores de parto. No novo nascimento, nós somos nascidos pelo poder de Deus, pela água e pelo Espírito, e aí agora é vida eterna em Cristo Jesus e para sempre. É uma alegria só. Ele disse que durante o tempo da nossa mocidade, quando a gente vivia no mundo pecaminoso, ele virou o nosso rosto, o rosto dele contra nós por um determinado tempo. Mas no tempo dele também ele usou de misericórdia para nos chamar e nos fazer esse concerto eterno, uma aliança eterna, através de Cristo Jesus e através do sangue da nova aliança que nos purifica de todo o pecado. O povo de Deus que é chamado por Deus para ser lavado e remido no sangue de Cristo, é nos concedido o arrependimento da velha criatura pecaminosa e esquecer a época da mocidade pecaminosa e agora servirmos a Deus com alegria. E a gente tem sim um Pai, que é Deus, pela misericórdia dele, pela graça dele e pelo grande empenho que Jesus veio ao mundo, enviado por Deus, para nos purificar de todo pecado, através dos ensinamentos da palavra, através da lavagem de seu sangue purificador, que todo aquele que se arrepende e crê na palavra de Deus é lavado e remido no sangue do Cordeiro. E bem-aventurados são todos aqueles, dizem Apocalipse, que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para ter direito a entrar na cidade santa pelas portas, nessa Jerusalém aqui, que Deus está falando. A estéril, que não dá mais a luz nem sente dores de parto, mas é poder de Deus que ele transforma aqueles que são chamados por Deus para serem lavados e remidos no sangue de Cristo e através do Espírito Santo ter o entendimento da palavra e passar a ser filhos de Deus. A igreja do Senhor tem marido, tem um noivo que é Cristo, e o povo de Deus tem um Deus como Pai eterno, para a honra e glória de nosso Deus, Criador único de todas as coisas. Interessante que aqui ele diz que tudo ele fez. Tem uma parte aqui em Isaías que ele diz: eu sou o único Deus e além de mim não existe outro. Deus diz que criou o bem e criou o mal. Criou a luz, criou as trevas, cria a paz, faz a guerra. Enfim, ele faz tudo. Sabedoria de Deus, autonomia de Deus, soberania do Senhor nosso Deus. Operando Deus, quem impedirá? Ninguém. Então ele fez tudo como ele quer, do jeito que ele quer, para ele governar como ele quer. Ele diz que faz o ferreiro, criou o ferro, a brasa, criou o destruidor, mas ele também é quem acalma tudo na hora que ele quer. Operando Deus e mandando parar, para. Tudo que Deus quer, ele faz e acontece, porque Deus é infinitamente poderoso. Porém, mais uma vez a gente termina dizendo o que o texto falou. Alegra-te, igreja. Alegra-te, igreja do Senhor, porque tu tens marido. Tu tens um noivo que vem pegar, que vem te buscar. Alegra-te, igreja. Alegramos nós, povo de Deus, porque nós, como igreja que somos, temos um cabeça, Jesus Cristo. Nós, como igreja que somos, temos um marido que é Deus, como o texto acabou de dizer. Nós não somos filhos da desprezada, da abandonada, mas somos filhos da promessa pela misericórdia e pela graça de Deus. Meu irmão,
leia a Bíblia, tenha a palavra de Deus em sua casa, peça a Deus sabedoria para entender a palavra de Deus, peça a Deus sede para beber de graça da água da vida que Cristo dá. Peça a Deus fome espiritual para comer do pão espiritual que é a palavra de Deus. Porque nem só do pão físico viverá o homem, mas o homem vive, principalmente o homem espiritual, o Filho de Deus vive de toda a palavra que procede da boca de Deus. Todo homem espiritual é alimentado e jamais terá fome aqueles que comer do pão que Cristo der. Jamais terá sede aqueles que têm que beber da água que Cristo der. Aquele que tem sede, Jesus diz, venha a mim, venha às águas, procure a palavra de Deus, peça a Deus sabedoria, creia com o dom que Deus te deu. Se você sentir vontade de seguir a Jesus, não endureça o seu coração, porque é projeto de Deus na sua vida. Se você sentir essa vontade, abrace esse grande chamado de Deus. Abandone o mundo pecaminoso e venha servir ao Senhor juntamente com o povo de Deus, para que no dia da vinda de Cristo você esteja escrito no livro da vida dos salvos, para a honra e glória de nosso Deus e Pai e Jesus Cristo, nosso Salvador. A paz do Senhor, meus amados irmãos, ouvintes desse canal. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.